Olá, eu sou o professor Wallace, sou professor aqui na EMF Elizabeth de Paula Honorato e hoje, nessa aula, vamos conversar um pouquinho mais sobre geometria. Em específico, vamos conversar sobre sólidos geométricos. E eu tenho uma surpresinha para você. Me acompanhe. Sobre a minha mesa, há diversos sólidos geométricos. Lembrando que para ser sólido geométrico, a principal característica é o volume. Todos eles são capazes de ter em seu interior alguma substância, mesmo que seja o próprio ar. E dentro desses sólidos geométricos, nós conseguimos separar em grupos específicos, de acordo com as suas características comuns. E eu vou pedir para você parar esse vídeo e observar quais são as características que esses grupos se apresentam e separar em grupo de acordo com as suas características. Já fez isso? Legal! Você deve ter observado que alguns possuem partes arredondadas, a esfera propriamente dita, né? Nós temos também o cone, que possui partes arredondadas, ok? E nós temos aqui, por último, o cilindro, que também possui partes arredondadas. Esses grupos são chamados de corpos redondos. O que sobrou, que não possui nenhuma parte arredondada, são chamados então de prismas ou pirâmides, de acordo com as suas características, tá? E é sobre eles que nós vamos conversar um pouquinho mais. E os prismas e as pirâmides estão num único grupo chamado de poliedros, tá? Então, pirâmide é só lembrar das pirâmides do Egito, conforme vocês já viram no livro de história, né? Já viram em filmes. Então, essas são as pirâmides, tá? Tem algumas características comuns. E aqui, à minha direita, eu tenho os prismas. E a gente vai conversar um pouquinho das características de cada um agora. E das partes que compõem cada um dos poliedros. Vem comigo. Vamos lá? Eu separei dois em especial. Os dois possuem uma base pentagonal, ou seja, a parte que apoia na mesa, né, na superfície plana, possui a forma geométrica de um pentágono. Por isso eu falo que tem uma base pentagonal. Tanto o nosso prisma em azul, quanto em vermelho a nossa pirâmide. Ok? Nossa pirâmide em vermelho. Observando o prisma, eu abri essa figura de forma que destacasse em azul aí as arestas. E a aresta era algo que eu tinha muita dificuldade, me confundia sempre. Toda vez que o professor perguntava a respeito de aresta, eu lia no enunciado de algum problema essa palavra, eu tinha uma dificuldade similar. Qual era o significado dela? Até que um dia um professor de matemática, lá no ensino fundamental, ele revelou um segredo para mim e eu quero compartilhar com vocês agora. Dentro da palavra aresta, existe a definição dessa palavra dentro dela mesma. Ou seja, se eu retirar duas letras da palavra aresta, o que me resta é a palavra reta. Portanto, arestas são as retas que compõem o meu sólido geométrico. No nosso caso aqui, nós temos 5 retas do pentágono inferior, mais 5 do pentágono superior 10, com mais 5 das laterais, 1, 2, 3, 4 e 5, eu passo a ter então 15 arestas. São 5 segmentos de reta que compõem o meu sólido geométrico. Portanto, são 15 arestas. Vértices são as uniões dessa aresta. Então, toda vez que uma aresta encontra com a outra, formando um ponto dentro da geometria, geometricamente representado por um ponto, união de dois segmentos de reta, eu passo a ter então o que eu chamo agora dentro do sólido geométrico de vértice, que eu destaquei em preto para vocês. Só conferindo, a informação já está na lousa para vocês, eu tenho 5 encontros na parte superior e 5 encontros na parte inferior. 5 mais 5 totaliza então em 10 vértices. Ok? Outra característica muito importante, já falamos da base, destaquei em vermelho. Ok? Então essas duas formas geométricas que eu encontro da parte superior e inferior do meu prisma é chamado de pentágono. E ele vai juntar com as laterais, que vocês podem ver aqui em verde, que são retângulos. Ainda eu tenho 2 pentágonos
e tem 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, que são as laterais do meu prisma, e a união desses pentágonos e esse retângulo a gente chama de face. Faces são toda a superfície plana do meu prisma, ok? Então eu possuo nesse prisma aí 7 faces, 15 arestas em azul e 10 vértices que está aí em preto na tela de vocês, ok? Reforçando a informação, 10 vértices, 15 arestas e 7 faces. Agora eu vou lançar um desafio para vocês. Eu vou pedir para que você, se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo, assista com calma, né? Faça as anotações do que é vértice, do que é aresta, do que é face. Isso é muito importante no momento. E observe essa figura. Tenta escrever no seu caderno qual é o número de vértices, arestas e faces dessa pirâmide de base pentagonal, ok? Ótimo. Se você voltou o vídeo, é sinal que você quer conferir a sua resposta. Então vamos verificar. Eu vou circular aqui todos os encontros das arestas, tá? Que a gente chama de vértices, que a gente já viu agora no prisma anterior. Olhando agora para a nossa figura, nós podemos contar 5 na parte inferior e o topo dessa pirâmide com mais 1, 6. Então temos 6 arestas, ok? 6 arestas, 5 da parte inferior, a base, mais 1 na parte superior, 6 vértices, perdão, falei aresta, 6 vértices. Arestas são as linhas. E aí eu abro a minha pirâmide e encontro aqui 5 do pentágono, que é a base pentagonal, 6, 7, 8, 9, e aí eu tenho 10 arestas, ok? As linhas são as arestas, e o encontro dessas arestas são chamados de vértices, ok? Faces são as formas geométricas que eu tenho na planificação daquele sólido geométrico. Então, se eu abrir meu sólido geométrico, as formas geométricas que eu encontro dentro dele, as formas geométricas planas que eu encontro dentro desse sólido, são chamadas de faces. Então, eu posso abrir de diversas formas, tá? A planificação não é única, então um único prisma ele pode ter diversas planificações. E eu quero demonstrar para vocês o seguinte, que eu tenho um pentágono no centro, acompanhado de 5 triângulos, no caso dessa pirâmide, ou seja, o total de faces são 6 faces que essa pirâmide apresenta. Esse é o assunto da nossa aula. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o sólido geométrico, vamos voltar no assunto de área, falar um pouquinho da área de uma circunferência e aí, mais para frente, sobre o volume desses sólidos e dos corpos redondos também, ok? Esse é o assunto da nossa aula. Bons estudos para vocês. Tendo alguma dúvida, alguma dificuldade, pode me procurar nas redes sociais, que eu tenho total alegria em te ajudar, ok? Bons estudos e ótima semana. Até a próxima.